Caríssimos fiéis, temos hoje, logo no segundo domingo da Quaresma, o Evangelho da Transfiguração. Evangelho este que é tão importante que ele aparece por 3 vezes no ano litúrgico. Apareceu ontem, no sábado das 4 têmporas da Quaresma, é repetido hoje, no segundo domingo da Quaresma, e também vai ser reiterado uma outra vez na própria festa da Transfiguração. Justamente é um evangelho de suma importância, pois ele estabelece o fim, porque o fim da nossa existência, que é a bem-aventurança eterna com nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente a transfiguração dos nossos corpos, associando-nos à sua ressurreição, e também estabelece a ligação íntima que há entre o Monte Tabor e o Monte Calvário. E quão privilegiados foram os apóstolos que subiram com Cristo ao Monte Tabor por ocasião da Transfiguração. Eles viveram com nosso Senhor Jesus Cristo por algum tempo e, sem dúvida, consideravam que o conheciam. Não eram eles, afinal de contas, os seus apóstolos? Não foram eles escolhidos e chamados à sua íntima amizade? E ainda assim a visão que tiveram de Cristo no alto do Monte Tabor teve um efeito enorme em São Pedro, São Tiago e São João. Lá eles viram nosso Senhor Jesus Cristo sob uma luz inteiramente nova. Não foi apenas nosso Senhor que foi mudado, mas também eles foram mudados ao contemplar a transfiguração de nosso Senhor. A luz que resplandeceu na face de nosso Senhor no cume da montanha deu a esses 3 apóstolos uma amostra do céu. E a partir desse momento eles nunca mais poderiam ser os mesmos, tendo contemplado aquilo que eles contemplaram. E assim nós temos também a imagem clara de que a transfiguração de nosso Senhor, a imagem do seu corpo glorioso, a sua ressurreição, é também a nossa ressurreição. De forma que se nós queremos ter o Tabor eterno com Cristo, nós devemos passar pelo Calvário também com Cristo. Esta contemplação foi fundamental para os apóstolos que tiveram este privilégio. Também nós, meus caros, em nossas amizades, podemos ter passado por experiências semelhantes. Conhecemos alguém há muito tempo, vivemos ou trabalhamos com essa pessoa. Então chega o dia em que, por acaso, algo é dito ou feito, e eis que nosso amigo se revela diante de nós sob uma luz totalmente nova. O que aconteceu pode significar uma apreciação ainda mais profunda desta amizade, ou pode também significar o fim dela. Todos nós já testemunhamos belas amizades que terminaram da noite para o dia. Mas também podemos testemunhar um aprofundamento, um crescimento da amizade diante de um sacrifício que o amigo faz pelo outro, ou diante da disposição em ajudar ou compreender, estar presente diante de alguma dificuldade. Foi a luz da transfiguração que cingiu e preparou esses apóstolos para as provações que viriam a enfrentar. Contemplando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o fim eterno
estavam prontos agora para percorrer todo o caminho com nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplando o fim, estavam eles dispostos a empregar os meios para chegar com nosso Senhor neste fim. Mas nós podemos também falar de algumas outras transfigurações. Podemos falar de certas participações na transfiguração de nosso Senhor. Participação na transfiguração de nosso Senhor por aqueles que reconheceram em nosso Senhor o seu divino Salvador. São Dimas, o ladrão penitente na cruz, virou-se e olhou diretamente para o doce rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. A sagrada face de nosso Senhor estava banhada de suor e sangue, estava desfigurada pelos açoites e pelas quedas, pelas bofetadas, estava desfigurada também pela coroa de espinhos e pelos escarros, do qual foi vítima da parte dos pagãos. Mas esta face desfigurada, banhada de suor e sangue, foi para o ladrão transfigurada. E ele viu um rei em toda a sua glória, um rei que estava prestes a tomar posse do seu reino e que era inocente de todo aquele sofrimento. Aquele ladrão penetrou intimamente na escuridão circundante daquela cruz e pôde ver a majestosa realeza de nosso Senhor, donde ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sua recompensa foi imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi também uma transfiguração que preparou Santo Estevão, o primeiro mártir, diante dos seus carrascos. Olhando firmemente para cima, prestes a ser lapidado, ele clamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Enquanto Estevão proferiu essas palavras e foi colocado à morte pela lapidação por causa de Cristo, havia um outro homem à margem, conhecido como Saulo de Tarso. Certamente Saulo foi marcado pela visão da morte de Santo Estevão, mas ainda assim, naquele momento, ele a aprovou, iniciou a sua carreira de sangrento perseguidor da igreja. Mais tarde, Saulo foi jogado de seu cavalo e caiu de bruços na estrada de Damasco. E ele também olharia para cima e veria apenas nosso Senhor Jesus Cristo. E verdadeiramente, ele experiencia uma transfiguração. E isso o transforma de um fanático fariseu em um grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, São Paulo. São Paulo, ainda logo após cair do cavalo, ele faz o caminho que ele próprio deverá fazer com tantos pagãos que ele vai trazer para a barca da Santa Romana Igreja. Ele fica cego, ele fica nas trevas, como os povos pagãos se encontram nas trevas do paganismo. Ele será conduzido até Damasco, cego, para ser apresentado
a Santa Igreja, onde ele receberá o batismo, também aquilo que ele vai fazer para com tantos pagãos aos quais ele pregará o Evangelho. Donde, meus caros, nossa vida espiritual ganha um ardente fervor e assume um novo caráter e significado quando Cristo, nosso Senhor, entra em cena. Quando lemos as vidas dos santos, descobrimos em todos os casos que foi um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo que transforma esses homens e mulheres comuns em cristãos moldados à sua imagem e semelhança, de forma que a transfiguração de Cristo é para nós um modelo da nossa transfiguração também pela graça. E Cristo é o modelo que nós devemos seguir justamente no caminho do Calvário, seja no caminho do Calvário, seja no caminho do Tabor, que nós devemos imitar para que essa graça dê frutos para a nossa ressurreição para a vida eterna. E quão belamente isso é expresso em um dos nossos hinos: Iesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super me letomnia eius dulcis presentia. Doce lembrança de Jesus, que dá as verdadeiras alegrias ao coração, mas mais que o mel e todas as coisas, doce é a sua presença. É justamente este tesouro presente no Sagrado Coração de Jesus, que é fonte das graças e modelo dos nossos corações, que nós encontramos o tesouro no qual nós devemos depositar o nosso coração, que vai dar a direção da nossa vida. Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Nós devemos justamente estabelecer Cristo como nosso alfa e nosso ômega, nossa causa primeira, nosso fim último, o princípio e o fim de tudo aquilo que existe, e o princípio e o fim da nossa vida. A principal razão para tantas pessoas possuírem um senso da religião tão inadequado, fundado unicamente em si e não em Deus, é devido em grande parte ao fato de, na prática, possuírem uma ideia pobre de Deus. Justamente, tem uma visão de Deus como os antigos pagãos, como os antigos romanos, uma realidade que nós conhecemos mais ou menos bem, não compreendemos tudo, mas conhecemos o suficiente para saber o que agrada e o que desagrada, e que no fim das contas nós vivemos numa corda bamba, tentando agradar, mas não tanto para que a gente permaneça na zona de conforto, e tentando desagradar, mas não o suficiente para que a gente tenha o temor do inferno. Ou seja, viver a religião de forma medíocre, ver em Deus simplesmente como um cobrador de impostos. Você tem que pagar aquilo que tem que pagar para não dar muita dor de cabeça, mas é um fardo ter que lidar com ele. É como um imposto de renda. Se pudesse evitá-lo sem complicação, é o que muitos fariam. Se pudesse ir para o céu, mas ter tanta dor de cabeça, sem precisar fugir de tantos prazeres, sem precisar fazer tantas penitências, é o que muitos gostariam. Ter um Deus à sua medida. Ou seja, é uma visão medíocre, não somente de Deus, mas um rebaixamento de Deus
a um mero cobrador de impostos. É ver na justiça divina a justiça, se podemos dizê-lo, do imposto de renda. No fim das contas, o fundamento da religião para essas pessoas é o próprio conforto. E essa ideia pobre de Deus é inexcusável hoje em dia. O conhecimento de Deus está ao nosso alcance, sobretudo nós que buscamos ter algum conhecimento sério da fé católica. Se desejamos saber como Deus é, tudo o que precisamos fazer é conhecer melhor a nosso Senhor Jesus Cristo. E a dificuldade da pessoa comum hoje em dia não está justamente em encontrar a verdade e a beleza de nosso Senhor. A dificuldade está em fugir daquele o qual chamam Cristo. No fim das contas, as pessoas vivem em uma constante tibieza, porque saber mais significa mais responsabilidade. Então, permanece naquela mediocridade de se confessar para comungar, de largar o sacrifício e a prática da fé durante a semana, não conseguir permanecer mais de uma semana em sal de graça, e no domingo ver no confessionário um pedágio para a comunhão. O que nós vivemos é um estado de tibieza generalizado, e mesmo nos meios ditos tradicionais que buscam viver a fé de forma séria, há de fato um estado de tibieza generalizado. A pessoa vai na missa dominical, se confessa para poder comungar, mas fica vendo besteiras na internet, fica refém das redes sociais, fica refém das más músicas, fica refém da fofoca, e da fofoca do mais baixo nível, fica refém das más frequentações, das más companhias, do mau linguajar, etc. E refém porque quer, porque a consciência acusa. E justamente a ignorância aqui é inexcusável. O fato é que esta vida é uma vida em uma corda bamba para amortecer a consciência enquanto desfruta das imundícies do mundo. O fato é que um homem que sai determinado a cometer um pecado grave deve fazer uma escolha. No caminho estão dois outros homens. Ele deve cruzar os braços e seguir a estrada com um ou com outro. Um é Cristo e outro é Barrabás. Cristo representa tudo o que é bom, Barrabás representa tudo o que é mal. Agora, se Cristo deve ser rejeitado, o pecador deve se livrar de toda influência de decência, todo o pensamento do Calvário e da cruz, todo o pensamento da vida futura, da morte, do julgamento e do inferno. E é justamente por isso que não devemos nos admirar que haja uma ligação tão próxima entre as más companhias, as más frequentações, a bebida, as drogas e o crime. Pois um homem deve estar fora de si para deliberadamente rejeitar a nosso Senhor Jesus Cristo. E no fim das contas, a história do Evangelho do jovem rico que veio ver a nosso Senhor é reiterada todos os dias em tantos e tantos fiéis. Mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? É a pergunta feita pelo jovem. Guarda os mandamentos, é a resposta de nosso Senhor.
Mas, mestre, todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. E nosso Senhor responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. O jovem foi embora triste, porque tinha muitas propriedades, e Cristo é rejeitado. Pensemos no número de pessoas que podemos conhecer e que perderam a fé e vivem vidas totalmente mundanas e obscenas, e piores até que isso, que venderam seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não importa como se veja os chamados grandes bens do mundo, eles não são um prêmio, eles são verdadeiramente um fardo. O fardo verdadeiro não é a vida da fé, são os prazeres e bens do mundo, e também a escravidão da nossa própria carne, que nos aprisiona. E no entanto, muitos não conseguem ver isso, não conseguem ver a prisão e as mentiras do mundo, e a verdadeira liberdade que a graça nos dá, e o bem eterno que ela traz consigo. E todos os dias Cristo é rejeitado, é esbofeteado, é novamente crucificado. O deicídio dos judeus é cometido reiteradamente todos os dias nas almas daqueles que caem no pecado mortal. E Cristo é rejeitado todos os dias por tantas ilusões, por tantas lembranças do passado, como fizeram os judeus. Apesar de vermos tantas maravilhas que a graça fez para nós, apesar de conhecermos o bem que nós temos ao nosso alcance, que é o próprio Deus, que está sempre conosco, presente no sacrário, que é o próprio Calvário renovado no santo sacrifício da missa, que é nosso Senhor nos guiando pela Santa Romana Igreja, que é o nosso Senhor nos guiando pelas graças atuais que Ele nos dá. Apesar de ver tantas maravilhas, nós ainda paramos e pensamos: como era bom quando eu podia cometer tal pecado, como era bom quando não tinha tais obrigações, como era bom quando tinha tais amizades com as quais eu podia fazer tais coisas. Como judeus, lamentamos as cebolas do Egito. Os judeus, depois de ver as pragas do Egito, depois de ver o Mar Vermelho ter sido aberto para eles, depois de ver o Mar Vermelho cobrindo novamente o faraó e seu exército, apesar deles verem Deus guiando a eles pelo deserto, o milagre das codornizes, o milagre do maná, eles reclamam para Moisés: como era bom no Egito, que nós pelo menos tínhamos cebolas lá. Eles sabem que Deus está guiando a eles para a terra prometida, onde jorra leite e mel, e eles se preocupam, se lembram das cebolas em abundância que eles tinham durante a escravidão. Quão absurdo é isso! E por causa de ilusões como essa, estamos muitas vezes dispostos a novamente matar Cristo em nossas almas. Por isso mesmo necessitamos muito da transfiguração. E justamente muito necessitamos da transfiguração quando acabamos por encarar a prática da fé de forma leviana. Aqueles que tomam a fé de forma leviana não são necessariamente um grupo apóstata. Hesitaríamos de chamá-los pagãos. São pessoas comuns que têm uma fé rasa, que podem ser encontradas na igreja no domingo, até mesmo na missa tradicional,
a consciência pode até acusar que sejamos nós. Ao longo da semana, entretanto, raramente se pensa em Deus, sem sacramentos e pouca oração, e vão dia após dia passando por tentações, caindo em pecados veniais deliberados, até cair no pecado mortal, e depois tem simplesmente a confissão como pedágio. E assim se passam as semanas, caminhando inevitavelmente, se nada for feito, para a total perca da fé, que pode conviver com a prática meramente exterior da religião. E por que esta falta de fervor? Por que esta falta de interesse, simplesmente? É pelo fato de que Cristo nunca teve permissão para entrar completamente nessas almas, porque seus corações estão inteiramente voltados para as ilusões, bens, prazeres do mundo, para satisfazer a própria carne e as próprias vaidades, e não conseguem enxergar a Cristo e a glória eterna, porque eles próprios se cegaram. E precisam, portanto, de conversão tanto quanto qualquer grande pecador ou pessoa mundana ou pagã. Cristo está à porta e bate. No entanto, Ele não permanecerá para sempre esperando. E eis, meus caros, que estamos chegando perto da festa de São Patrício, o apóstolo da Irlanda, que ocorre no dia 17 de março. E a sua novena tem início nesta quarta-feira, dia 8, e se estenderá até a véspera da festa, dia 16. E podemos tomá-lo como exemplo. Foi Cristo quem transformou São Patrício na encosta de Antrim, e a transformação foi completa, abrangia o homem inteiro. Cristo tornou-se parte integrante da vida de São Patrício. Ele se tornou verdadeiramente um outro Cristo, como todo apóstolo deve fazer, e por sua vez, São Patrício transformou verdadeiramente um país. Cristo foi visto por São Patrício como o seu todo, o único necessário, a fonte de todo bem e de toda alegria. E assim, Cristo, transfigurado, o transfigurou. Nós estimamos o valor de um homem, em grande parte, pelos frutos do seu trabalho, pois uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Desde os dias de São Patrício até hoje, a fé dos irlandeses tem sido uma verdadeira fonte de admiração, fonte de muitos santos, e inspiração para todos que conheceram minimamente a história do catolicismo na Irlanda. Evidentemente, ela não está imune hoje em dia à apostasia das nações, mas o que foi construído na Irlanda através dos séculos foi uma fé profunda e admirável. E qual que é o resumo desta fé que foi semeada por São Patrício? É justamente Cristo, que foi justamente instaurar Cristo em tudo e em todos, como era o lema de São Pio X. Foi São Patrício e tantas outras legiões de santos que o sucederam, buscaram plantar verdadeiramente um amor genuíno por nosso Senhor e Salvador no coração de cada alma irlandesa. E justamente nós temos uma oração belíssima e extremamente adequada aos tempos atuais, que é a couraça de São Patrício.
que ele próprio escreveu no alto do Monte Temória, solicitando justamente a proteção divina para a conversão dos pagãos. E essa oração de São Patrício deve ser a nossa oração hoje. E essa oração serve muito bem como oração da manhã para todos os dias da nossa vida. E essa oração serve muito bem para os tempos atuais em que nós, católicos, enfrentamos uma sociedade apóstata e que combate a Santa Igreja e combate a fé católica e os católicos com um afinco demoníaco. E eu cito aqui para concluir somente a parte final dessa oração, que é a couraça de São Patrício. Então ele conclui a oração, uma pequena parte ao final. Cristo, guarde-me hoje contra o veneno, contra o fogo, contra o afogamento, contra o ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. E justamente, Cristo deve ser o todo para nós. Tenhamos isso em mente, pois Ele é o único necessário, Ele é o único que vai nos dar a força e a consolação para enfrentarmos todas as cruzes do Calvário e chegarmos até a glória do Tabor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.